Olá, querido ouvinte, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast sobre sustentabilidade de forma estratégica. Eu sou a Priscila Bruchen e hoje a gente vai falar na série Saiba Mais sobre certificação B. Bom, acompanhando as mudanças nos hábitos do consumidor, a procura pela certificação B aumentou bastante agora na pandemia aqui no Brasil. O consumidor passou a buscar cada vez mais produtos naturais e também que se posicionam de forma sustentável no mercado. Atualmente, são 216 companhias certificadas aqui no Brasil como Sistema B, e sendo delas, 51 foi apenas aqui no período de pandemia. E neste momento, assim, da pandemia, cresceu mais de 34% a procura de empresas para certificar no Sistema B. E para entender um pouco mais sobre o movimento das empresas B no Brasil, a nossa convidada de hoje é Beatriz Branco. Ela é curitibana, jornalista, especialista em comunicação organizacional, relações públicas e de marketing. Ela iniciou a carreira dela na área de marketing, trabalhando com comunicação de marca. Em 2015, ela passou a atuar aí no time da Veleda como gerente de marketing de cosméticos e desde 2020, aí bem no meiozinho da pandemia, ela foi responsável como gerente de comunicação corporativa e de sustentabilidade nessa incrível indústria. Beatriz, seja bem-vinda ao nosso podcast, uma grande honra ter você conosco hoje. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço o convite e é uma honra aí poder falar um pouquinho mais sobre certificação B e sobre os processos, né, o que fazem essas empresas diferentes. Então, Bia, conta pra gente o que é a Veleda, né? Qual que é a origem dela e o que ela produz? Então, a Veleda, ela é uma farmacêutica suíça. Ela foi fundada em 1921, então é uma empresa já de 100 anos, né? E o foco dessa empresa é tanto medicamentos antroposóficos quanto cosméticos naturais, né? E eu diria que um dos grandes diferenciais é a maneira como esses ingredientes são cultivados, né? Tanto os medicamentos quanto os cosméticos só utilizam ingredientes de origem 100% natural e eles foram cultivados de forma sustentável, né? Então, acho que essa é uma das grandes diferenças em termos de qualidade desses ingredientes, né? A Veleda, ela é uma empresa inspirada na antroposofia. Eu não sei se você já escutou falar, mas a antroposofia ela é uma filosofia que foi criada por Rudolf Steiner, né, que também é um dos fundadores da Veleda. E eu vou resumir só um pouquinho o que é essa antroposofia, porque ela faz toda a diferença do porquê que a Veleda existe, porquê que ela é como ela é, tá? Então, essa filosofia, ela estuda o ser humano e as suas relações com a natureza e com o universo, né? Parece complexo, mas eu vou tentar simplificar um pouquinho. É uma filosofia que, no fim das contas, ela busca despertar o que cada pessoa tem de melhor, através da conexão com a natureza, né? E do desenvolvimento da autoconsciência de cada um, para que essa pessoa possa contribuir com a evolução da humanidade. Então, quando Steiner criou a antroposofia, ele queria que ela fosse uma filosofia que tivesse aplicações práticas, né? Então, era algo muito bacana você pensar no desenvolvimento da autoconsciência de cada indivíduo, mas isso precisava ser colocado em prática, né? Para que não ficasse só na teoria. E foi então que ele desenvolveu algumas vertentes práticas dessa filosofia. Então, algumas delas, né? A agricultura biodinâmica, que é um orgânico plus, né? Então, tem métodos exclusivos, mas tem muita base da agricultura orgânica, a medicina e a farmácia antroposófica, que é a Veleda, e a pedagogia Waldorf, né, que é um tipo de pedagogia que tem crescido muito aqui no Brasil, né? E é daí que vem um propósito da Veleda, né? Então, há 100 anos, o nosso propósito é revelar a saúde e a beleza em harmonia com a natureza e as pessoas. Então, não existe o Veleda sem um cuidado, sem um olhar para a sustentabilidade, e isso já faz parte do DNA da empresa há 100 anos, né? Então, apesar da gente estar falando disso muito agora, isso é algo que já vem desde quando a empresa nasceu, né? Então, por isso que os produtos são feitos apenas com ingredientes de origem natural, é por isso que tem uma preocupação tão grande em relação à origem daquele ingrediente, então não basta ser natural, mas ele não pode ter prejudicado nada no seu entorno, nem o ambiente, nem as comunidades, para ele ser extraído, né? Então, isso são questões muito intrínsecas ao modo de operação da Veleda, né? Para vocês terem uma ideia, há 100 anos, quando a empresa fez o primeiro cosmético, né? Desde aquela época se decidiu que nunca seria testado em animal,
né? Então, quando nem se falava em testes em animais ainda, a Veleda já tinha, lá na sua origem, decidido que ela nunca testaria nenhum produto em animal. E hoje, a gente tem um portfólio aí com mais de 80% das matérias-primas de origem vegetal cultivadas de forma orgânica ou biodinâmica, né? Então, é bastante representativo quando você pensa, né, numa cesta de supermercado, de cada 10 produtos, 8 serem orgânicos, né? E isso dentro da formulação dos nossos produtos. Alguns têm uma formulação ainda maior, outros um pouco menor, muitas vezes pela disponibilidade mesmo de matéria-prima no mercado, né? Então, essa é a Veleda. Ela está presente hoje em mais de 50 países, ela tem uma representatividade muito forte na Europa, principalmente na Alemanha e na Suíça, e no Brasil está presente desde 1959, vendendo tanto medicamentos quanto os cosméticos. E realmente a gente fala de sustentabilidade, parece ser um tema tão novo, né, Bia? Mas é incrível conhecer empresas que realmente vivem isso dos princípios, né, da sua criação. E eu acho que tudo isso fluiu para vocês pensarem numa certificação responsável, que é o caso da certificação B. Como é que surgiu essa ideia de vocês serem uma empresa B e ser tão atuante dentro da certificação B hoje no Brasil? Sim, a gente fala que a Veleda sempre foi empresa B, ela só demorou para ir atrás da certificação, né, digamos assim. Mas a certificação B, ela é um movimento internacional. Ela nasceu nos Estados Unidos e está se ampliando hoje pelo mundo inteiro. Aqui na América Latina está crescendo bastante. E são empresas que, dentro do seu modelo de negócio, elas já atuam através de impacto positivo. Impacto positivo em todas as esferas de sustentabilidade, que a gente entende que precisa ser sustentável, econômico, social e ambiental. Eu gosto sempre de trazer um pouco a ideia de que algumas empresas trabalham muito com fundações, institutos, então elas separam do seu negócio as ações sociais, muitas vezes, ou as ações ambientais. Isso não está dentro da sua operação. Não é assim que o sistema B funciona, não é assim que as empresas B trabalham. É dentro da sua operação, dentro dos seus processos, dos seus critérios de escolha, dos seus critérios de inovação, que elas incluem os aspectos de sustentabilidade. Então, isso é uma diferença muito grande, e isso tem um impacto grande, obviamente, quando a gente fala também em investimentos, em custos, porque muitas vezes você opta pelo que é mais caro, pelo que é mais difícil de encontrar, né? Então, não se trabalha apenas com doações, né? E não que isso seja negativo, mas é uma forma diferente de trabalho. Você tem que fazer escolhas, muitas vezes, para que aquela operação tenha um impacto positivo. Eu acho que tem uma outra questão que, normalmente, as empresas B, elas já nascem com essa operação sustentável, tá? Porque é muito mais difícil, obviamente, você mudar todo um processo. Mas isso é uma coisa que tem mudado um pouco recentemente, nesse sentido, a gente está vendo muitas empresas grandes, né, se tornando B também. Então, muitas empresas que estão adequando seus processos para poder serem certificadas B, né? Indústrias tradicionais, digamos assim, né? A Veleda, especificamente, começou a sua certificação, foi uma certificação global. A gente começou no final de 2019, então foram quase 2 anos e certificou no final do ano passado. É um processo extremamente longo, onde a gente passa por um questionário, uma avaliação de... eu não cheguei a contar especificamente, mas são centenas de perguntas de diversas áreas, né? Então, você fala de governança, trabalhadores, meio ambiente, clientes, você responde, né, vários questionamentos em relação ao que a empresa B está fazendo, que o sistema B está fazendo sobre todas essas áreas. E depois você passa por um processo de auditoria. Então, né, o papel aceita tudo, a gente fala, mas eles sorteiam diversas perguntas, você não sabe qual vai ser, porque é aleatório, e eles querem comprovações, eles fazem questionamentos infindáveis de determinadas perguntas, então, que você respondeu, eles querem a fundo no detalhe, então, são várias entrevistas também ao longo do processo junto com o Sistema B. Então, ele é muito longo, né, e você tem que estar muito seguro do que você está levando,
porque eles podem pedir toda a comprovação e documentação e você tem que ter, né? Não basta falar. Existe uma pontuação mínima para você, eles trabalham, né, num sistema de pontuação, então a pontuação mínima é 80 e a máxima é 200. Não tem nenhuma empresa que é 200 hoje no mundo, 200 pontos, né? E para você entrar, 80. O que é muito bacana, porque a certificação te permite, né, ter uma visão bem de diagnóstico da sua empresa. Então, puxa vida, conseguir certificar ali com 80, né, suponhamos, no mínimo. Olha o caminho que eu ainda tenho de avanço, as possibilidades que eu tenho para chegar lá na frente. A Veleda certificou com 106 pontos globais, né? Uma pontuação bem alta, mas para você ver que ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem pelo menos 100 pontos para avançar. Foi um processo longo. O que você sentiu nesse processo? Vocês já viviam, né, a sustentabilidade, porque isso já estava enraizado dentro da empresa, mas o que você sentiu? Foi tranquilo a parte de atendimento às normativas e os indicadores do Sistema B, ou faltava muita coisa colocar no papel, faltava muita coisa estar sistematizado, descrito, ou não? Você já tinha isso mais organizado? Não, e isso foi justamente a grande dificuldade, né, que foi a questão dos processos. Então, o que ficou muito visível foi que a gente precisava definir processos e critérios para muita coisa. Não podia ser só com base no nosso entendimento do que era sustentável, a gente precisava pôr coisas no papel, né, ter uma governança mais clara em relação a todos os aspectos. Então, isso foi realmente um processo bastante, porque eles chegam num nível de detalhe de informação muito grande. Então, isso, sem dúvida, foi uma das coisas mais difíceis. A outra coisa que eu acho que também foi desafiadora foi o engajamento das pessoas dentro da empresa. Porque, apesar da área de sustentabilidade, né, estar conduzindo o processo, junto com o time global, eu precisava das pessoas para que elas me dessem as informações. A gente estava falando de 5 áreas diferentes, né? Então, meio ambiente, trabalhadores, eu não tinha resposta para tudo. E como engajar as pessoas para que elas entendessem a importância daquele trabalho, não era só mais um selo, né? Ele fazia parte de um diagnóstico muito maior da empresa. E engajar essas pessoas para que elas embarcassem, de fato, nesse trabalho com propósito, né? E ajudassem, e também repensassem o que elas estavam fazendo. Porque muitos desses questionários, obviamente, eu respondi junto com essas áreas. Então, é como se eu estivesse conversando com eles e eu ia entrevistando, né? E dentro dessas conversas, a gente via que tinha muita coisa para melhorar, né? Então, para as áreas também assumir que existiam gaps no processo, que tinha coisa melhor para fazer, que aquele modelo não era necessariamente o melhor, o que estava sendo feito, foi desafiador. Mas foi também um momento de muito crescimento para diversas áreas e diversos profissionais da empresa, porque ampliou a visão. Eu acho que a certificação B, ela traz isso, ela amplia demais a sua visão de negócio em termos de operação de impacto positivo. Vai muito além do que a gente entende como, talvez, de uma maneira mais rasa de sustentabilidade. Ela entra em detalhes. Eu me lembro que tinham perguntas, né, muito relacionadas aos fornecedores. Então, se o fornecedor está num raio de X quilômetros de distância da sua fábrica, sim ou não, né? Por quê? Porque ele quer entender todo esse contexto ao redor que você está desenvolvendo, né? Você está comprando uma matéria-prima lá da China ou você está preocupado em desenvolver a economia local? Isso é sustentabilidade. Ampliou demais a visão de muitas áreas, de muitas pessoas ali dentro, desse diagnóstico completo da empresa, né? Foi fundamental. E tirar as pessoas da caixinha, né? Não é fácil, né, Bia? Porque às vezes a empresa, ainda mais quando a empresa é de grande porte, então tem vários setores bem constituídos e equipes bem estruturadas, pensar fora da caixinha é muito difícil. E sustentabilidade, ela é um tema extremamente transversal, né? Ela flui por todas as áreas e é um tabu muito grande das pessoas acharem que sustentabilidade é coisa só do meio ambiente, né? Às vezes a gente está falando de plantinha, de bichinho, é algo tão lúdico, mas quando a gente entra mesmo com os 2 pés na sustentabilidade, eu acho que isso, os diagnósticos do Sistema B, ele faz isso esplendidamente, que mostra que o quanto é transversal o ESG, que é
tanto de governança, que a governança tem que pensar desde a estruturação dos seus princípios, propósitos e processos até a execução de forma prática, né? E o que você viu, Bia, de ganho nesse processo? Você acha que conseguiu estruturar melhor os seus processos? Ou você, na visão de marketing, você acha que hoje vocês expõem um pouco mais essas coisas que já eram feitas dentro da Veleda, mas agora com mais propriedade? Sem dúvida, né? Eu acho que dá muita segurança para a gente falar. Transparência, sempre, mas segurança, né? Então, hoje a gente sabe onde é nosso calcanhar de Aquiles, a gente sabe os gaps, mas a gente também sabe reconhecer os pontos positivos, né? Eu acredito que realmente o grande ganho foi ter um diagnóstico muito claro, né, dos pontos de melhoria e o engajamento dos funcionários. O processo de certificação B, ele aconteceu em paralelo com a estruturação da nossa estratégia de sustentabilidade. A gente usou a certificação B para nos ajudar como parte do diagnóstico que resultou na estratégia. E ele foi essencial para envolver as pessoas, né, nessa mudança de cultura, nessa mudança de mindset. Para mim, sem dúvida, esse foi o maior ganho, porque não há mudança se não houver a mudança das pessoas. Quem faz as empresas são as pessoas. Então, quem achar que necessariamente, se a liderança for, né, se o CEO, por exemplo, tiver o driver de sustentabilidade, é fundamental, porque isso vai ajudar meio caminho. Mas quem está no dia a dia é que vai fazer a diferença na execução. Ainda mais em empresas que são de menor porte, né? Então, a Veleda tem 180 funcionários aqui no Brasil. Cada funcionário faz a diferença e cada funcionário pode repensar as suas escolhas profissionais, né? As suas escolhas dentro do seu ambiente de trabalho, com essa visão mais sustentável, com essa visão de impacto positivo, né? Eu gosto muito desse termo que as empresas B usam, porque é isso, é você causar impacto positivo no mundo. Então, sem você, o impacto não existiria ou poderia ser pior. E eu acho que essa é a grande diferença dessas empresas. E Bia, passando por todo esse processo, né? Você falou que foi possível diagnosticar o calcanhar de Aquiles. Acho que você exemplificou a questão dos fornecedores, que isso é tão difícil na cabeça da empresa entender que o fornecedor, ele é um impacto que também faz parte da cadeia. Tem algo que vocês conseguiram visualizar de melhoria de processo? E que, olha, hoje a gente está muito melhor nesse quesito do que a gente estava antes, porque a gente entendeu o quanto a gente poderia investir. Se teve insights para engajar ou melhorar algum processo ou ter outras novas ideias. Sim, teve bastante, né? Porque o sistema B, ele te dá pontuações dentro das áreas. Trabalhadores, meio ambiente, comunidade, clientes e governança. Então, você consegue ver onde você está melhor, onde você está pior. E dentro do que a gente verificou, a gente entende que, principalmente essas relações, os critérios com fornecedores, é algo que a gente pode evoluir bastante. Trazer o fornecedor mais para dentro dessa visão de impacto positivo também. Então, digamos assim, antes a gente não questionava muito qual é o tipo de energia que você usa, né, para o fornecedor. Ou qual é o tipo de combustível que você usa no seu transporte? Você está preocupado com os impactos ambientais, sociais que você está causando? Sim ou não? A gente não entrava tanto nesse critério na hora de escolher determinados fornecedores. E isso ficou visível, que é algo que a gente podia transformar, formalizar, né? Eu acho que as auditorias eram feitas, mas a gente não tinha isso dentro de um checklist, por exemplo, muito claro, né? Então, isso se tornou algo bem importante para a gente. E a gente também viu aspectos onde a gente estava muito bem, né? Então, quando a gente vinha na parte de trabalhadores, enfim, se destacava uma empresa pequena que tinha determinadas ações para o seu porte que não eram comuns dentro do mercado, né? Então, é uma empresa pequena, mas que tinha, por exemplo, previdência privada para os seus funcionários. Tem distribuição de bônus de uma maneira equitativa. Então, eram coisas que não são comuns dentro do tamanho de porte da empresa, mesmo em relação aos fornecedores. Então, a Veleda em prática, por exemplo, que são agricultores, né, que fornecem a nossa matéria-prima vegetal, dos medicamentos aqui no Brasil,
se eles perderem a safra por algum motivo de clima, por algum motivo de praga, enfim, a Veleda ela reembolsa de 50% a 100% dessa safra, dependendo do motivo. E isso está em contrato, então, assim, isso dá uma segurança financeira para o agricultor muito grande. Então, são essas questões, né, de práticas que a gente foi vendo, que são excelência dentro do nosso negócio, da nossa operação, e outras que, sem dúvida, têm espaço de melhoria. E Bia, e vocês passaram por todo esse processo, como você falou, foi longo, foi um momento de diagnóstico e também muito de aprendizado, também de reestruturar muitos processos. E vocês literalmente compraram a ideia e hoje vocês são membro do conselho do B Corp. Como que é essa experiência de estar lá? E já engajando para a minha segunda pergunta, como que vocês trabalham as pequenas empresas? E acho que é difícil a empresa pequena ou média, né, se visualizar sendo uma empresa do Sistema B. Você acha que isso é possível? Eu acho que é mais fácil para eles do que para as grandes, né? Acho que é mais fácil, porque você consegue, você tem geralmente mais agilidade para adequar seus processos, sua operação, menos pessoas envolvidas. Geralmente é mais fácil para as menores do que para as maiores. E podem ser empresas de serviço, não precisa ser só indústria, né? Então, tem escritório de advocacia, tem agência de publicidade, tem de tudo, né? E isso é que eu acho o mais interessante. Eu acho que é possível para todo mundo ser B, né? O acesso, para você fazer uma primeira avaliação do questionário, ela é gratuita no site deles, então, para você ver, inicialmente, se você respondesse, né, minimamente as perguntas, qual seria a sua pontuação mínima. Então, você já consegue ter uma prévia de falar, puxa vida, eu preciso de um plano de ação para chegar nos 80, ou já estou nos 80, vou tentar, de fato, solicitar a certificação. Então, isso é bastante acessível, né? Existe uma contribuição financeira, a certificação, mas ela é de acordo com o tamanho da empresa. Então, acaba para as empresas pequenas, acaba sendo algo que é viável para eles, né? E você falou da Veleda ser membro do conselho, mas na realidade nós somos membro do conselho da Coalizão de Beleza. Então, no início desse ano foi formada uma coalizão, né, de várias empresas de beleza do mundo para dividirem melhores práticas do setor de clean beauty. E aí a Veleda se tornou membro do conselho dessa coalizão. É uma iniciativa que começou há pouquíssimo tempo, né? A nossa diretora da regional da Inglaterra, que faz parte é membro dessa coalizão, mas, em resumo, eles estão dividindo práticas, né? Então, o que funcionou para uma empresa, um fornecedor que começaram a desenvolver em conjunto, para que essa indústria cresça, né? Essa indústria da beleza limpa. Então, esse foi o objetivo. Então, realmente, a Veleda está bastante engajada na certificação B como um todo. Que bacana, Bia. E o que mensagem você deixa aí para esse empresário, para essa pessoa que trabalha com serviços, que no começo aí da nossa conversa, desse diálogo, pode ter achado assim, isso é impossível para mim. E você já quebrou totalmente esse paradigma e falou assim, gente, é mais fácil para empresa pequena do que para empresa grande. Você acha que é mais difícil para a empresa grande porque os processos já estão sistematizados e mexer em algo que já está pronto é mais difícil? E a empresa pequena ela tem mais facilidade de reestruturar pelo fato de ser pequena? E também pela complexidade dos processos das grandes indústrias. Porque quanto mais complexo é o seu negócio, mais perguntas eles fazem, mais coisas eles querem saber. Então, e aí você reunir todas essas informações, então você imagine uma certificação global, precisa reunir as informações de vários países, né? É muito complexo, complexíssimo, né? Então, uma empresa que recentemente se certificou, a Nespresso se certificou recentemente, também globalmente, também foi um processo longo, porque imagina, você pegar todas as empresas do mundo ali, né, aquela empresa subsidiária do mundo e fazer elas responderem e estarem dentro de um padrão aí da certificação. Então, é muito complexo você conseguir em grandes empresas. E Bia, qual a mensagem você deixa aí para esse ouvinte que já entendeu que é possível desde o pequeno ao grande, sistema B, a certificação,
ela é possível, não é só coisa de empresa grande, e que é possível também a gente utilizar o Sistema B como uma forma de diagnóstico para entender como nós estamos no mercado, quais são as partes que eu tenho que trabalhar mais sobre as temáticas da sustentabilidade. Qual a dica você deixa para esse ouvinte, para essa empresa que está nos ouvindo? Como começar? Por onde eu começo? A mensagem que eu deixo é que, como eu disse, a diferença está em cada indivíduo, né? E as empresas são feitas por pessoas, pequenas ou grandes, são as pessoas que fazem as empresas. Se essa mudança, se essa cultura, se a gente não tiver a iniciativa de começar uma mudança, de começar a olhar para o nosso negócio e enxergar que a gente pode fazer melhor, o mundo não vai mudar, né? Eu acho que isso tanto na nossa vida pessoal, como pessoas físicas, né, indivíduos, as nossas escolhas fazem toda a diferença, eu acredito nisso. E eu também acredito que as escolhas das empresas também fazem. Então, você pode, como empresa, fechar os olhos e falar, mas isso não vai resolver o problema do mundo, isso não é problema meu. Ou você pode encarar e falar, não, eu acredito que eu tenho, como empresa, um papel social no mundo e eu estou disposto a olhar e enxergar o que eu posso melhorar. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo às empresas. Se você não conseguir se certificar B hoje, use isso como um diagnóstico, né? Use todo o assessment deles como um diagnóstico. E quem sabe você faz um plano de ação com base nisso. E aí, quem sabe você consegue se certificar. Então, tem empresas que isso é super comum. Elas vão lá, fazem o primeiro assessment, veem que fica abaixo do tempo da pontuação, mas elas falam, bom, com base nisso, eu preciso melhorar aqui, aqui e aqui, para tentar minimamente a pontuação mínima. E você vai ter uma evolução no seu negócio. Então, essa evolução é constante, que a certificação, ela acontece a cada 3 anos de novo. Então, não é que ela fica para sempre. Então, você sempre tem que estar buscando evoluir, porque andar para trás na pontuação vai ficar feio. Com Então, a certeza. mensagem que eu deixo é essa, da gente sempre buscar melhorar e usar, sim, a certificação como uma ferramenta de diagnóstico. Não olhar como uma certificação apenas, entende? E Bia, quais os canais de comunicação da Veleda? Quem quiser conversar um pouco mais com você, para entender um pouco mais sobre o processo da certificação B e também conhecer um pouco mais sobre esses produtos incríveis e os processos da Veleda, quais são os canais de comunicação? Bom, a Veleda tem o site, né, que é www.veleda.com.br. Tem o Instagram, que é Veleda do Brasil, e o LinkedIn também, Veleda do Brasil. Então, acho que são canais aí bem, que a gente tem um contato direto com o consumidor, quando precisar, com quem tiver interesse em conhecer mais também. E lá a gente conta muito do que a gente faz, da nossa história, das nossas práticas, né? Então, também é uma forma de conhecer um pouquinho mais. Bia, eu só tenho que te agradecer por esse conteúdo tão maravilhoso e é tão bom ouvir de alguém que já passou pelo processo, porque às vezes isso é tão lúdico e é tão difícil a gente idealizar isso, como que é esse processo, e eu acho que você trouxe isso de forma esplêndida, essa experiência, essa vivência, esse conhecimento de como funciona esse processo. Então, muitíssimo obrigada. Espero que você venha na próxima oportunidade para falar um pouco mais sobre os produtos da Veleda, saber um pouco mais sobre esses princípios da sustentabilidade dentro dos cosméticos, né? Que aí realmente vocês trabalham isso de forma enraizada dentro da Veleda. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Priscila, é um prazer falar aí do tema, eu gosto muito. Então, foi um prazer divulgar um pouquinho mais sobre todo esse processo.